Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Então, semana passada a gente estudou a questão do tempo atmosférico, né? A gente também estudou a definição de tempo e clima, o que difere em cada um deles, né? E aí, o que é que a gente tem para essa semana? Essa semana a gente vai estudar um pouco mais sobre o clima, né? E aí vocês podem acompanhar a leitura da partir da página 132, onde tem fatores climáticos. Então vejam só, quando a gente está falando sobre clima, ele recebe várias influências para, né, se estabelecer uma formação climática. E o que é isso? É a temperatura, é questão de relevo, vegetação, tudo isso acaba que interferindo aí nas formas, como é que eu posso dizer, nas influências dos fatores climáticos. E aí a gente vai estudar um pouco mais sobre essas influências, como elas afetam e como elas são representadas aí ao longo do clima de um determinado lugar, tá certo? E aí a gente vai começar pela altitude, tá? Então, existe uma interdependência, e aí o que é uma interdependência? É quando uma coisa é dependente de outra, mas não necessariamente ela é obrigatória a fazer parte daquilo. É tipo assim. Deixa eu ver um exemplo bem prático aqui para vocês. É como se fosse assim. A soma de dois elementos que são totalmente diferentes, mas que a junção dos dois resulta em uma transformação. Isso é uma interdependência. São duas coisas que conectadas resultam em uma. Um exemplo disso é o fósforo, né, que tem a pólvora, e a caixa que tem a lixa. Quando a gente coloca em atrito as duas, acaba que gerando o quê? O fogo. Ou seja, a pólvora somada à lixa, né? No atrito com a lixa, gera o fogo. Isso é uma interdependência. Por quê? São dois produtos independentes, a lixa e a pólvora, que juntos, somados, geram o fogo. Isso é uma interdependência. Então, a mesma coisa acontece entre o relevo e aí o clima. Por quê, minha gente? Veja só. Quanto mais alto a gente sobe, mais as temperaturas tendem a baixar. Um exemplo, no final da tarde, ou amanhecer no dia, por exemplo, quando a gente se dispõe a ir caminhar na serra daqui do nosso município. A gente vai, né? Mesmo que esteja calor e a gente for a pé caminhando e o nosso corpo gere uma quantidade de temperatura, né? A gente fique com calor, com a sensação de calor. Mas quando a gente chega no topo da serra, a gente vai sentir uma brisa mais fresca, ou seja, é uma quantidade de ventos maiores, né? E também mais frio, né? A temperatura ela acaba que tendendo a diminuir conforme a gente vai subindo. E aí, isso aí, né, é uma interdependência entre relevo e clima. Outra coisa, né, que é importante ser dita é que conforme a gente vai subindo, o próprio ar que a gente respira, ele também tende a diminuir, né? Ele fica mais rarefeito, como é chamado, né? Então vejam só, a cada 100 metros de altitude que a gente sobe, mais fraco o oxigênio vai ficando. A gente vai sentir uma dificuldade maior de respirar. Isso acontece para os meninos que gostam de assistir futebol, por exemplo, quando algum time ou seleção vai jogar em países que fiquem mais ao norte do planeta, né? Esse ar, pela questão da altitude, latitude e longitude, acaba que surtindo efeito. Então, por exemplo, nós brasileiros, se formos jogar ou visitar um país que fique aí, lá na Ásia, por exemplo, então, assim, né? Se a gente vai viajar aqui do Brasil, por exemplo, para algum país que fique a norte da Ásia, da Europa, por exemplo, ao chegar lá, a gente vai perceber uma diferença na qualidade do ar. A gente vai se sentir mais cansado, né? Assim como também em outros lugares que tem um relevo mais alto. E isso por quê? Por causa da diferença de relevo que existe entre o Brasil e outros países. Então, vejam, quanto mais alto a gente subir, mais a temperatura ela tende a diminuir, né? Fica mais frio. Assim como também o oxigênio fica mais rarefeito. Ou seja, a gente vai sentir
um pouco de dificuldade de respirar, diferente do normal, tá bom? E aí, outra característica, né, que a gente já viu, inclusive nas formas de relevo, quando a gente está falando sobre as formas de relevo, é que quanto mais alto ainda fica, ao ponto de alguns relevos atingirem aí as nuvens, né, acontece também o processo de resfriamento do topo desse relevo, né, que é o que a gente tem mais característico aí de montanhas e cordilheiras, que é o quê? A presença da neve aí no topo desses relevos, né? Que é porque acontece o resfriamento dessas partes mais altas e em contato com as nuvens que são feitas de água, acabam que gerando aí o gelo, transformando-se em gelo as partes mais úmidas dessas representações de relevo, tá bom? Outra coisa que influencia também no clima é o quê? A questão da vegetação. A vegetação ela também passa por adaptações que vão desde o relevo mais baixo até nos relevos mais altos. E aí na página 134 e 135 tem a representação de um gráfico que fica mais fácil de vocês compreender como é que acontece essa variação de formas de vegetação. E aí a gente vai girar para a nossa câmera frontal para acompanhar através do livro de vocês, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar pela página 135, tá certo? Por quê? A gente vai acompanhando a questão da altitude. E aí, essa altitude referente a essa imagem, né, como vocês podem ver, fica no relevo mais baixo. E aí, a descrição de altitude está aqui. De 0 a 500 metros, nas partes mais baixas dos terrenos, existem inúmeros cursos de água. A intensa umidade favorece o desenvolvimento de uma vegetação abundante, rica e com diversidade de espécies, composta de árvores de grande porte, como a figueira, o cedro e a maçaranduba, além de muitas epífitas. E aí, vamos voltar aqui para a nossa imagem. Aí, ó, aqui vocês podem observar o quê? Que mesmo sendo um desenho gráfico, a gente vai perceber que as árvores são mais altas pelo quê? Por causa da representação aqui, ó, do tronco. Há também a representação dos rios, tá? Chegando a um ponto mais elevado, que aí, ó, tá vendo? Já vem aqui para o centro da imagem. E aí é de 0, ou melhor, de 500 a 1.100 metros. Até aproximadamente 800 metros de altitude se desenvolve árvores de grande porte. Nessas áreas é marcante a presença de serrapilhas, ou melhor, de serrapilheira, uma camada de folha, frutos, galhos caídos das árvores que cobrem o solo. E aí, a representação que a gente tem aqui na imagem é do nosso próprio país, né? No estado do Pará, na floresta da Serra do Mar, próximo a Marrotes. Ou melhor, a Morretes. Desculpa. Então, vejam só a diferença. Ó, aqui a gente tem a representação de água, só que quando o relevo começa a inclinar, as árvores também começam a ganhar uma estrutura diferente, uma formação diferente. Subindo, né, aqui, chegando a um ponto mais elevado, a gente já vê o quê? Uma escassez maior de vegetação, principalmente de grande porte. Então, vamos para a altitude. De 1.100 a 1.400 metros de altitude, as temperaturas são mais baixas, que aí é aquela questão que eu estou explicando para vocês. Quanto mais a gente sobe, mais frio vai ficando. Então, a vegetação já começa a mudar. Nessa altitude, desenvolve-se maior número de arbustos de pequeno porte. Por estar situado no nível das nuvens, essa área permanece muito úmida, o que favorece o desenvolvimento de bromélias, samambaias e líquens. E aí a gente volta aqui para a nossa imagem, né? Ao voltar para a nossa imagem, a gente chega também na parte mais alta desse relevo representado, que aí é acima de 1.400 metros. Deixa eu centralizar aqui para vocês, que diz: por volta de 1.800 metros,
surgem os campos de altitude, áreas de mata baixa e pequenas porções de mato isolado, com arbustos de tamanhos variados. Desenvolvem-se também gramíneas e outras espécies herbáceas. Nesses locais, em razão da existência de solos mais rasos e com menos nutrientes, predomina a vegetação rasteira. Já não se vêem mais árvores de grande porte. Então, veja, vamos começar a analisar a nossa imagem daqui de baixo. A gente tem a presença de relevos baixos com a representação aí, né? Inclusive de água, de rios e afluentes. Temos a questão da vegetação, que ela começa com altitude e com preenchimento, né? Que a gente pode observar aqui que as árvores são bem próximas uma das outras. E conforme a gente vai aumentando essa altitude, elas vão diminuindo tanto a quantidade como também os tamanhos. E aí, vejam, aqui já diminui bastante a quantidade. E no que vai subindo, vai diminuindo a representação de árvores de grande porte, né? Elas acabam que mudando sua configuração em decorrência das altitudes. E aí, pessoal, é justamente o que faz a gente ver nas paisagens que a gente visita aí durante ao longo da nossa vida, uma variação tão grande de vegetação, principalmente em questão de estatura, né, de tamanho, o porte dessas árvores, se são baixos, se são médios, se são rasteiras, né? Isso tudo por quê? Por causa da influência dos elementos que compõem o clima desses locais ou dessas regiões, tá? E aí, dando continuidade, a gente vem para a questão da latitude, né? E aí, vejam só o que acontece. A gente viu, né, em aulas passadas, que as regiões de baixa latitude, né, que ficam aí próximas à linha do Equador, elas tendem a ter temperaturas mais elevadas, né? Isso por quê? Porque compõe a zona tropical. E aí ela é, naturalmente, mais quente. E aí, essas regiões, elas se tornam mais quentes, por quê? Por causa da incidência de raios solares que atingem essas localidades. E aí eu vou pegar para vocês, né, aqui meu pequeno globo. E aí o que é que eu vou explicar para vocês? Que, porque a linha do Equador, ela acaba aqui ficando aí, tendo uma temperatura mais elevada, minha gente. Vejam só. Não vai dar para vocês verem, mas aqui tá o Brasil. E aí eu acho que dá para vocês perceberem aqui um detalhezinho pequeno. Deixa eu ver se eu consigo colocar um foco melhor para vocês. Não vai dar. Mas porque meu globo é muito pequenininho, né? É como se essa linha aqui, ó, esse tracinho preto, fosse a linha do Equador. E aí quando a gente observa a forma do planeta Terra, a gente vai entender que o Sol, ele bate com mais intensidade nessa face, nessa faixa. Então, os países que ficam localizados aqui nessa ponta, ela acaba que recebendo o índice de raios solares com maior intensidade. E aí é por isso que tem aí a característica de temperaturas mais elevadas. Já os países que ficam mais a norte, que já saem da zona tropical e ficam a norte ou a sul, elas têm uma temperatura com menos incidente de raios solares, porque, ó, aqui é como se o sol chega primeiro aqui e depois nessas regiões, tanto o norte como o sul. E aí, a incidência, né, a questão de distanciamento é diferente, né? É como se, hipoteticamente, do sol para essa parte vai 500 metros e para essa vai aumentando 510, 520, 530, até chegar aqui ao extremo norte e sul, que são as regiões mais frias. Então, o que é que acontece? Isso é o que dá a diferenciação aí de temperaturas no eixo, que é dividido pela linha do Equador, que é o que divide o nosso mundo ao meio, que recebe aí, que pertence às zonas tropicais, que recebe a maior incidência de raios solares, e aí é uma característica de temperaturas mais altas, e tem também a diferença. E temos as zonas
que ficam mais a norte e a sul, que têm temperaturas mais amenas porque recebem uma quantidade de raios solares como menor, né? É como se a temperatura ela fosse menor ao norte, ao ficar mais para o norte, assim como também para mais para o sul. E aí, o que é que essa zona tropical ela tem de favorável? Então, gente, porque assim, em decorrência dessas temperaturas de evaporação, né? A quantidade de evaporação que acontece no espaço, né, no ar, é bem mais elevado. Isso favorece o quê? A formação de chuva, de nuvens de chuva, consequentemente, as chuvas também. Né? Então, tipo, a água que some do nosso planeta nessa região, através do processo de evaporação, ela ajuda para formações de nuvens e depois ela volta para o nosso solo em forma de chuva. Já as zonas temperadas, tanto para o norte como ao sul, né, que são as zonas que são vizinhas à zona tropical, como eu disse antes, os raios solares eles incidem com menor intensidade, né? Aí o que é que muda? As temperaturas são mais baixas nessas áreas e, consequentemente, pela falta de processo de evaporação aí, o índice de chuva também diminui. E aí a gente também tem aí o extremo norte e o extremo sul, que são as áreas mais frias, porque lá a incidência do sol, de raios solares, ainda é ainda mais baixa, tá bom? E isso aí é tudo em decorrência da latitude. A aproximação das formas, da forma terrestre, né? Que aí temos a forma circular e a intensidade que esses raios solares atingem. E aí ela pode ter uma variação de regiões mais quentes a mais frios e também interferir aí no processo de formações de nuvens de chuva. E índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuva em determinadas regiões, que pode ir de maior intensidade a menor, tá bom? Outra coisa que a gente tem aí como característica, né, na página 136, é a maritimidade e a continentalidade. E aí eu vou explicar para vocês o que é que acontece. A maritimidade, né, ela passa aí por um processo que envolve temperatura, assim como também a continentalidade. É o que explica a variação térmica de determinados lugares, sejam nas áreas litorâneas, que ficam próximas aos mares, e aí é por isso que vem a palavra maritimidade. Por quê? Veja o que acontece. É como se a temperatura que tiver durante o dia, as águas oceânicas e dos mares, elas vão absorvendo essa temperatura. Então, por exemplo, se fizer 30 graus durante o dia, essas águas, elas vão servir como um espelho de captura de temperatura. E ao passar do dia, quando chega a noite, essa água, ela libera essa temperatura de volta. E aí é por isso que as temperaturas em regiões litorâneas, né, regiões praieiras, elas, se for quente durante o dia, também vai ser quente durante a noite, por causa desse processo de absorção durante o dia e liberação à noite dessas temperaturas pelas águas oceânicas e dos mares. Já a continentalidade apresenta aí uma formação, né, de temperaturas diferentes, na qual, durante o dia, as temperaturas elas são mais quentes, independente se chegar a 29, 30, 40 graus. Mas à noite, ela já diminui. Por quê? Porque na parte mais interiorana do continente, ou seja, quanto mais distante a gente for das áreas praeiras, menos absorção de temperatura a gente vai ter durante o dia. Então, quando chega a noite, que o sol vai esfriando, que vai chegando no cair da noite, também vai alterar a temperatura. Só que aí, ao invés de ter uma mudança aí, liberando também uma temperatura elevada, vai ser o efeito contrário. Por não ter lâminas d'água capazes de absorver com grande intensidade, assim como os oceanos e os mares, essa temperatura durante o dia, quando chega à noite, né, que o sol já não tem tanta influência de temperatura,
a temperatura vai acabar caindo. Ou seja, na maritimidade, se for quente durante o dia, vai ser quente durante a noite. Se for frio durante o dia, vai ser frio durante a noite. Já na continentalidade, se for frio à noite, melhor, frio durante o dia, à noite tende a ser mais frio. Se for quente durante o dia, à noite tende a ser mais frio. Ou seja, há uma redução de temperatura ao cair da noite aí nas regiões de continentalidade, tá bom? Espero que tenha ficado fácil de vocês compreender. A gente tem também a questão das correntes marítimas. E aí essas correntes marítimas são o quê? É a influência, né, de temperatura e a umidade dos ventos. A gente sabe que os ventos eles circulam aí mundo afora, seja em partes terrestres ou oceânicas, né? É um processo que a gente não pode interferir, que é os ventos. E esses ventos eles podem fazer parte de massas quentes e de massas frias. E aí na página 137 vem trazendo um exemplar para vocês de como essas correntes elas podem ter aí suas alterações e como elas podem ser representadas entre quentes e frios. E isso, minha gente, é em decorrência de quê? As correntes quentes, elas tendem a tornar o ar atmosférico mais úmido, porém mais quente. Já as correntes frias, elas tendem a esfriar, né? Diminuir a temperatura, mas em compensação deixar o ar mais seco. Isso a gente sente no nosso dia a dia. Os dias mais frios, eles são mais cansativos para a gente, né? Mesmo que a gente consuma bastante água, mas a gente não percebe. A gente vai sentir um leve cansaço ao decorrer do dia. Diferente dos dias mais quentes, que a gente fica com energia, mesmo que fica agoniado com o calor, mas a gente o nosso corpo gera mais energia no passar do tempo, né? E aí, essas correntes marítimas, como foi dito antes, elas são influenciadas aí pelos ventos. Então, se está tendo, por exemplo, uma alta temperatura lá no Egito e vem uma massa de ar quente destinada ao Brasil, por exemplo, trazida pelos ventos para o Brasil, a gente vai sentir essas temperaturas elevarem quando esses ventos chegarem ao Brasil. Então, não existe aquela ideia que está ventando e de repente o vento acaba. Não. O vento, ele tem o seu processo inicial. E aí não é que quando ele chega no Brasil ele acabe. Ele pode tomar rumos diferentes porque se deparam com outra corrente de vento. Então, as influências de temperatura dependem de onde se origina essa corrente de vento. Se vai ser de áreas mais frias ou de áreas mais quentes e até onde ele se destina a chegar, até tomar outros rumos aí, tá bom? Espero que tenha ficado compreensível para vocês essa primeira parte. Leiam o conteúdo, tá, da indicação do vídeo, façam a atividade. Qualquer dúvida que for aparecendo, vocês podem me procurar, que a gente vai esclarecendo todas, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até mais!